Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos então de fato, a nossa primeira aula de algoritmos e lógica de programação. Nós não vamos perder tempo, tá? Nosso calendário já está atrasado, então nós vamos ganhar tempo aqui. Decidi então transmitir a aula, via vídeo para ficar de melhor entendimento. Eu percebi que tem alguns alunos que estão tendo dificuldade na hora de interpretar e entender o slide. Então acho que pela explicação vai ficar melhor da gente entender. Seguindo aqui então, tipos de dados. Primeira coisa que a gente precisa aprender antes de programar, que é a nossa base, para programação, são os tipos de dados, que o programa ele entende, o programa ele vai aceitar e a lógica da programação, tá? Então eu vou tentar mesclar um pouco da teoria com a prática para as aulas não ficarem maçantes e vocês conseguirem também praticar a programação e estimular esse aprendizado, essa aprendizagem em vocês. Tá? Então vamos lá, vamos focar aqui, ó. Tipos de dados. Quais são os tipos de dados? Quais são os tipos de dados aceitos pelo sistema? São os inteiros, que é o que? É o número 35, é o número zero, é o menos 56, é um número negativo, menos 56. Então o inteiro é qualquer número positivo ou negativo. E também ele aceita números reais, que são o quê? São os números inteiros, positivos, negativos, e também os números fracionários, ou seja, 35, o zero, observe que eles já são inteiros, o menos 56, e também 1.2, menos 45.897, esses são os números reais. Outro tipo de dado a gente chama de literais, também são conhecidos como alfanuméricos, string, caractere ou cadeia de caracteres. Tá? Eles são o quê? São uma sequência de letras e números ou símbolos especiais. Tá? E eles sempre vão ter que ser indicados por aspas duplas. Então, por exemplo, se eu quiser escrever a palavra média no meu sistema, no meu algoritmo, eu preciso indicar que isso aqui é uma string, é um alfanumérico, ele é uma string que está dentro de aspas. Tá? Por quê? Porque se eu colocar a média sem as aspas duplas aqui, eu vou estar declarando uma variável. Mais para frente nós vamos ver. Tá? Próximo slide aí a gente vai ver o que é uma variável. Então, se eu colocar uma palavra sem as aspas, o sistema entende que é uma variável. Se eu colocar um número sem as aspas, o sistema vai entender que isso aqui é um número, é uma constante. Tá? Então, quando eu quero escrever Fernanda e dizer que isso aqui é uma palavra, que eu posso publicar ela na tela ou não, eu preciso colocar dentro de aspas duplas. E também nós temos os tipos de dados lógicos, que é o que? É o verdadeiro ou falso. É o booleano. Vocês guardem aí essa palavra. Vem de booleano. Guardem aí essa palavrinha. Eu uso a variável para quê? Para armazenar alguma informação na memória do computador. E o que eu vou guardar dentro dessas variáveis? Eu vou guardar um número inteiro, eu vou guardar um número real, eu vou guardar um texto, uma string, eu vou guardar uma informação se é falso ou se é verdadeiro.
Então as variáveis, elas servem para a gente guardar uma informação. E por que elas são variáveis? Porque no decorrer da execução do programa, eu posso ir alterando o conteúdo dessa variável. Né? Então eu declarei lá uma variável chamada x. Essa variável, eu declarei ela como inteira. Eu declarei uma variável x. Aí eu inicio essa variável com 0. Lá para frente do programa, eu vou dizer que essa variável ela vai receber 1. Então eu estou tirando o 0 do x e estou dizendo que o meu x agora vale 1. Depois eu vou dizer que o meu x ele vale 2. E assim vai sucessivamente, até eu finalizar o programa, né, e eu ter um valor no x. E aí eu posso publicar, né? Posso apresentar na tela o valor do meu x. A gente vai aprender como é que faz isso aqui. Então, como é que eu tenho que imaginar o que é uma variável, né? A variável é como se fosse um armário gigante com várias gavetas. Aí como é que eu faço para lembrar em qual gaveta eu guardei uma determinada informação? Quando eu dou o nome para uma gaveta. Então eu dei o nome de uma gaveta de x. Então toda vez que eu disser para o sistema assim, sistema, x é igual a 1. O que o sistema vai fazer? Ele vai vir aqui nessa gaveta x e vai guardar o número 1. Aí continuei no sistema, lá embaixo eu pergunto ao sistema assim, sistema, quanto que vale a variável x? Ele vai lá na gaveta x, quanto que eu guardei aqui? Aí ele vai trazer para mim, olha, a variável x, ela vale 1. Já tem a informação 1 guardada. Tem algumas regras de utilização das variáveis, né? As variáveis poderão ser atribuídas com um ou mais caracteres, né? Então, se eu colocar lá variável x, variável y, variável i, tudo isso está valendo. Variável a. Ou posso também dar um nome, né? Banana é uma variável, BA é uma variável, x1 é uma variável. Tudo isso eu posso estar declarando como uma variável, né? O nome daquela variável. O primeiro caractere do nome de uma variável não poderá ser, em hipótese alguma, um número, ou seja, eu não posso começar uma variável com 1x. Tá? Isso aqui os sistemas eles não permitem, porque eles usam, né, isso aqui para outra coisa. Então, sempre eu tenho que começar com uma letra. No meio lá dos meus caracteres eu posso utilizar um número. O nome de uma variável não poderá possuir espaços em branco. Então eu não posso dar um espaço em branco e começar a digitar o nome de uma variável. E nem posso escrever, né, uma variável, aí eu dou um espaço e continuo escrevendo outra coisa. Isso vai dar erro, tá? O sistema ele não vai aceitar isso aqui. O nome da variável não poderá ser uma palavra reservada. Tá? O que são palavras reservadas? São comandos que o sistema, que o interpretador do sistema ele entende. Tá? Depois nós vamos ver exatamente o que são esses comandos. Fiquem tranquilos. Tá? Os nomes válidos para variáveis, por exemplo, ó, nome do usuário, tudo junto, tá vendo? Sem espaço. Telefone, XZ, delta underline 25, Z1. Isso aqui são válidos. Os inválidos, ó, nome, espaço do espaço usuário. Isso aqui está errado. 25, comecei com um número, não pode, está errado. Telefone, hashtag, não pode. Hashtag é um comando, é uma palavra reservada.
Então, não pode. Por exemplo, escreva é uma palavra reservada, é um comando. Toda vez que eu quero colocar a conteúdo de uma variável na tela, né? Toda vez que eu quero apresentar o conteúdo de uma variável na tela, eu coloco este comando aqui, escreva, entre parênteses, e aqui dentro eu coloco a minha variável. Então o sistema vai apresentar na tela a, a minha, o conteúdo dessa variável. Constante, tudo aquilo que é fixo ou estável, ou seja, a constante é o contrário da variável. Então, eu tenho aqui uma variável chamada resultado. Essa variável ela está recebendo, tá? Guardem esse sinal aqui, tá? Ela está recebendo uma variável entrada multiplicando por uma constante. Isso aqui é uma constante. 1.23. Então eu iniciei o meu sistema, aí eu disse que o seguinte, a entrada ela vale 1. Eu dei 1 para ela, né? A entrada recebeu 1. Aí eu cheguei nessa linha aqui de execução do meu algoritmo. Eu tenho uma outra variável, resultado, e ela está recebendo o quê? A entrada, que tem o conteúdo 1, vezes a minha constante. Então o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer um cálculo. 1 vezes 1.23, que é igual a 1.23. Então o resultado, qual que é o valor que está gravado dentro de resultado aqui? 1,23. Os operadores aritméticos, né? Dentro do sistema eles têm algumas variações. Por exemplo, a soma, né? A adição. Aqui na verdade ele é positivo, né? Ele está dizendo que quando uma variável ela é positiva, quando uma variável ela é negativa. Aqui, deixa eu limpar aqui, acabei passando aqui em cima. Negativo. Isso aqui é exponenciação. O que é exponenciação? Quando eu quero 2 elevado a 2. Como é que eu faço 2 elevado a 2 dentro de um algoritmo? Eu vou fazer 2, chapeuzinho do vovô, tá? Exponenciação 2. Então eu estou dizendo que aqui é 2 elevado a 2. Div é uma divisão inteira. Mod é o resto da divisão. A barra deitada é uma divisão. Tá? Então quando eu quero dividir um número, 2 dividido por 2, é dessa forma aqui. Multiplicação é através do asterisco. Então 2 asterisco 2 eu estou multiplicando. 2 vezes 2, 4. Adição é o mais e subtração é o menos. Tá? Então 1 mais 1 igual a 2. Ou 1 menos 1, 0. Não tem segredo nenhum. Ok. Considerando então a fórmula, a área é igual π vezes o raio ao quadrado. Nós temos duas variáveis, área e raio. Uma constante π e operadores aritméticos, que é a multiplicação, né, esse pontinho aqui, multiplicação, vocês já devem ter visto isso em matemática, né? A gente vai transformar esse pontinho em
asterisco quando a gente levar essa fórmula para dentro do algoritmo. E a potenciação, que a gente já viu lá atrás, que é o chapeuzinho do vovô, circunflexo. Então, o raio, né, a variável raio, chapeuzinho do vovô, 2. Ok? Vamos dar uma pausa aqui na nossa apresentação. Vou continuar aqui. Forma humana. Então eu tenho, ó, uma expressão aritmética da seguinte maneira: x é igual, abre chaves, 43 vezes colchete, 55 dividido, abre parênteses, 30 mais 2. Né? Se a gente fosse fazer, né, essa expressão, resolver essa expressão, então primeiro a gente faria isso aqui, né, resolveria isso aqui primeiro, depois o que está dentro de colchetes, o resultado disso aqui seria 55 dividido pelo resultado disso aqui, que dá 32, né? Então isso aqui seria o segundo a ser resolvido, e só depois a gente resolveria o que estava nas chaves, que seria 43 vezes a divisão dos 55 por 32. Na forma computacional é da mesma forma. O sistema também vai começar resolvendo o que está de dentro para fora. Tá? Então, 1, 2, 3. E a gente vai transformar isso aqui, se eu quiser jogar isso aqui para o computador. Aqui eu estou dizendo que o x é igual a essa expressão aritmética. E aqui eu vou dizer o seguinte, que o meu x ele vai receber essa expressão aritmética. Então, ó, 43, né? As chaves eu transformo ele em parênteses, 43, eu repito ele. O ponto, que é a multiplicação, eu transformo então no asterisco. Meu colchete, ele vira parênteses. Repito 55. A minha divisão no meu sistema é a barra. Tá? Então coloco barra, abro parênteses, 30 mais 2. O mais é o mais mesmo, não tem segredo. E vou fechando os parênteses. Como ficaria a fórmula então da área do raio ao quadrado? Então eu vou ter aqui R, né? Eu estou chamando a minha variável R, seria o que? A área, lembra do igual? O igual aqui, você transformou no recebe. Então recebe, a minha área recebe o valor do π, que é 3,14159. Então vamos deixar só esses números aqui, tá? Para nós o π vai ser só isso aqui, 3,14159, que multiplica o que? Raio ao quadrado. O que é o raio ao quadrado? É raio vezes raio. Então, raio vezes raio. Quando o sistema for resolver isso aqui, ele vai me perguntar, qual que é o valor do raio? Vou botar aqui 2. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer 2 vezes 2, que vai dar 4, né? Que ele vai multiplicar por 3,14159, que vai ser o valor da área, 12,14159. Então a minha área, quando eu mandar o sistema lá, ó, escreva, ou seja, publique na tela, né? Print na tela, área, o sistema vai me dar esse número aqui. Escreva na forma computacional a seguinte fórmula do cálculo da área de um triângulo.
Área é igual base vezes altura dividido por 2. Como é que a gente transformaria isso em forma computacional? Área vai ser uma variável, tá? Área, tá aqui, igual, se transforma no recebe, base, e aí eu vou colocar ela entre parênteses, por quê? Porque eu quero resolver primeiro essa multiplicação aqui. Então eu vou base, que multiplica, tá, ó, multiplicação aqui, ó, multiplica a altura, fecho parênteses e divido por 2. Então iniciei o meu programa vai perguntar assim, qual que é o valor da base? Aí vou botar 2. Qual que é o valor da altura? É 2. Então ele vai fazer 2 vezes 2, que dá 4, dividido por 2, vão dar 2 de novo. Então a minha área, quando eu mandar ele escrever a área, o que ele vai publicar na tela é o número 4. Desculpa, é o número 2. Falha minha. Então, quais são as instruções básicas que a gente vai utilizar? É leia toda vez que eu quiser ler uma variável. Lembra que aqui eu perguntei? Qual que é o valor da base? Então, para o sistema, a gente fala assim, ó, leia base. Aí ele vai ficar aguardando o usuário digitar qual que é o valor da base. Então o usuário digita lá 2 e aperta o Enter, a base, né, a variável base recebe 2. E depois eu mando ele escrever base, ele vai escrever 2 na tela. Aqui ele está pedindo o seguinte, ler 2 valores, para a gente fazer um primeiro algoritmo aqui de teste, né? Ler 2 valores, no caso A e B, efetuar a soma das variáveis A e B, implicando o seu resultado na variável x. Apresentar o valor da variável x após a operação da soma dos 2 valores. Para isso aqui acontecer, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar um programinha chamado Visualg, tá? Visualg 3. Toda vez que você iniciar ele, eu vou postar ele para vocês, tá? Ele vai estar em, deixa eu pegar aqui, ele vai estar em RAR, né? Vai estar zipado, compactado, na verdade, né? Você vai descompactá-lo, extrair aqui, ele vai criar essa pastinha. Pode extrair, vai baixar para o seu computador, tá? Só funciona no computador, celular não, nem tablet. Então você vai baixar ele no computador, vai extrair ele, né? Extrair aqui, ele vai criar essa pastinha em qualquer lugar, área de trabalho, dentro dos meus documentos, onde você quiser. Você vai abrir essa pastinha e vai executar Visualg 30.exe. O que ele vai fazer é abrir essa telinha aqui para vocês, e aí eu vou ensinar vocês a trabalhar com esse programinha. Então a primeira coisa que a gente faz dentro de um algoritmo é dar um nome para ele, né? Vamos dar um nome aqui de primeiro algoritmo. Disciplina, né? Linguagem lógica de programação. Professor. Esse professor que está aqui é o professor que criou esse programa, tá? Professor Demetrios, a descrição, aqui você vai descrever o que o programa vai fazer, né? Então ele vai ler 2 números e somar. Ou somar 2 números, aí você bota a descrição que fica mais viável. Aqui você vai botar o nome do aluno, né? Aluno X.
E a data, ele já carrega a data atual, a data que você fez. Pode deixar quietinho lá. Essa aqui é a seção de declaração de variáveis. Declaração de variável, né, é onde a gente vai declarar aqui quais são as nossas variáveis. Então vou colocar aqui, ó, a minha variável inteiro, tá? Vamos trabalhar com inteiro inicialmente. Então só vou poder colocar números positivos e negativos que não contém decimais, tá? São números inteiros. Número inteiro, eu vou chamar a variável A, variável B e variável X, tá? Conforme está lá no nosso slide. Aqui, ó, variável A, variável B e variável X. A vai ser o primeiro número que eu vou ler, B vai ser o segundo número que eu vou ler, e X é o resultado que eu vou armazenar, né, entre a soma dos dois e vou apresentar na tela. Vamos aqui então no início da nossa sessão. Aqui eu só vou inverter porque ele funciona de diferente um pouquinho. Eu preciso colocar 2 pontos e inteiro aqui, tá? Se fosse real, a gente colocaria real no lugar do inteiro. Vamos colocar como inteiro. Início quer dizer o quê? Que agora eu estou iniciando o meu programa. Tá? O sistema vai entender que agora a gente vai iniciar o meu programa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar um comando para ele escrever na tela. Escreva entre ou digite, né? Digite o primeiro número. E aí eu preciso ler esse primeiro número. Então eu vou falar com o sistema. Leia o primeiro número. Depois eu vou falar com ele. Escreva. Vou aproveitar aqui. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Digite o segundo número e eu vou ler a minha variável B. Depois disso, a gente vai fazer o cálculo, que é x recebendo A mais B. E aí eu vou escrever x a soma dos dois números, ou a soma é, né? Vou simplificar aqui. A soma é, vou colocar uma vírgula para ele entender que depois vem uma variável. Então, vamos lá. Vamos devagar aqui então. Declarei as variáveis A, B, X, tá? Como elas são inteiro, né? Todas as três são inteiro, eu posso colocar uma na frente da outra separada por vírgula. Se alguma dessas aqui fosse, por exemplo, um real, né? Um número real, por exemplo, eu ia colocar n real. Eu tenho que colocar aqui embaixo.
tá? Eu não posso colocar junto aqui em cima não. Se tivesse outro real, por exemplo, o y também era uma variável real, ela ficaria aqui. Então declaramos as nossas três variáveis como inteiro. E aí, ó, eu iniciei o programa, início, e aí eu vou escrever, né? Vou falar para o sistema, para o meu algoritmo, escreva, e ele vai escrever isso aqui na tela. Observe que isso aqui está entre aspas duplas. Então isso aqui é um texto. Ele sabe que isso aqui é um texto. Observe também que ele coloca de cor diferente, está vermelhinho, porque ele sabe que isso aqui é um texto. E todas as minhas palavras reservadas, elas ficam em azul. Então se você criar uma variável aqui, vou criar uma variável chamada escreva. Ele não vai deixar, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele já pintou ela de azul para te alertar que isso aqui é uma palavra reservada para o sistema. E aí ele vai escrever isso aqui na tela e ele vai ficar esperando o usuário digitar um número para ele ler esse número. Quando dá Enter, esse número é lido pelo sistema. E aí ele vai escrever de novo, digite o segundo número e vai ficar esperando a leitura. O usuário digitou o número, deu Enter, ele leu o outro. Aqui embaixo ele vai fazer, né, uma formulazinha, uma expressão, que é o que? O x, ele vai receber A mais B. E depois eu vou escrever na tela que a soma é x. Vamos ver isso aqui funcionar? Vamos executar então. Ó, ele já rodou. Observe que aqui em cima ele traz as minhas variáveis, tá? Do tipo inteiro, né? Ela é global, porque eu estou acessando ela de qualquer lugar. Depois a gente não se atenha para isso aqui agora, né? A única coisa que você precisa se ater é o nome das variáveis que vão aparecer aqui, o tipo dela, né? Inteiro, izinho de inteiro, e os valores. Observe então que eu vou digitar aqui, ó. Digite o primeiro número. Vou digitar 2. Vou dar Enter. Ele leu então o número 2. Digite o segundo número. Vou digitar 2 também. E ele já fez o cálculo, né? Então ele já passou por aqui. Ele fez o cálculo, somou 2 mais 2 é 4. Fim da execução do programa. Ele disse então para mim que o programa parou de rodar. Vamos rodar de novo? Vamos fazer de novo. Primeiro número, 5, 6, deu 11. Ok? Vamos de novo. 1000 mais 1000. 2000. Perfeito? Então nosso primeiro sisteminha, né? O primeiro algoritmo aí, não é um sistema, né? Mas está encaminhando. É bem simples, né? Mas é justamente para vocês começarem a tomarem um gostinho aí do que é programação. Isso aqui é programação, tá? Vocês criarem aí essa estrutura e trabalhar com essas estruturas. Depois a gente vai fazer coisas mais elaboradas, né? Aqui em cima estava zerado, né? De acordo com o que eu fui preenchendo. Não sei se vocês repararam, mas ele vai assumindo aqui os valores, tá? E toda vez, né? Então o algoritmo é isso aqui, é você escrever, né? Passar pro sistema o que você quer que ele faça. E aí o que vocês vão fazer, né? Para me entregar esses exercícios aqui de vocês, né? Esse aqui vocês não precisam entregar, já tá feito aqui, tá? Mas façam, né? Baixa aí o instalador do VisualG, descompacta ele no seu computador, executa e escreve ele, assiste o vídeo, vai fazendo, tá? Passo a passo. Depois você pode salvar. Fechar aqui, ó. Vou salvar. Ele vai me perguntar onde eu quero salvar isso aqui.
Você pode criar dentro da própria pastinha VisualG, né? Você pode criar uma nova pastinha. Aqui, ó, exercícios. E aí, ó, primeiro algoritmo, né? Se você quiser trocar, você pode colocar, né? Soma de dois números, só para vocês saberem o que é, e salvar. E aí, quando eu pedir para vocês, eu quero pegar aqui, tá no visual. Tá aqui, ó. Eu quero que você me mande o exercício tal. Aí você vai me mandar esse arquivinho aqui, ó. Soma de dois números. E aí, na verdade, você vai fazer como? Você vai botar o seu nome, tá? E vai colocar a sua série, né? Vou botar que eu sou do primeiro. Esse aqui eu acho que não vai poder. Primeiro M1. E aí você coloca qual que é o exercício, né? Soma de dois valores. E aí você me envia essa aula aqui. A gente finda com esse aqui. Depois eu vou gravar outras, fazendo outros também, algoritmos com vocês, para vocês irem pegando mais prática, tá? E aí eu vou colocando lá na plataforma, para vocês irem acompanhando. E o ideal é para vocês assistir essas aulas e ir fazendo junto comigo, tá? Então instala aí o visual no computador de vocês e vai assistindo as aulas e vai fazendo junto comigo o programa e depois executa, vê se ficou certinho, olha de novo o meu algoritmo, compara com o de vocês, vê se não tem nada diferente, tá? Eu fiz diferente, professor. Não tem perigo, pode fazer diferente. Se você quiser botar um comentário, né? Se quiser botar um comentário aqui, aí coloca, né? Professor, fiz diferente por causa disso, disso e disso. Tá? Achei que ficou melhor assim, dessa forma. Eu entendo melhor assim. Coloquei aqui porque eu gosto que seja assim. Só colocar, ó, duas barrinhas, escreve, isso aqui é um comentário. Não atrapalha o sistema, tá? Na hora que executar lá, ele não tem problema nenhum. Ele desconsidera isso aqui. Isso é um comentário. Beleza, pessoal? Então, acho que já ficou um pouco extenso, né? Tem quase 40 minutos aqui de aula. Então, fiquem com Deus e até a próxima.